Boa tarde, graça e a paz do nosso Deus, Senhor Jesus. Estou aqui hoje com meu amado irmão Nileivo. A gente está gravando esse momento aqui devocional da tarde. Então a gente vai ler 3 versículos, né, irmão Nileivo? E comentar um pouquinho do texto de João, capítulo 6, versos de 19 a 21, irmão. Sim. Pode ler então pra gente. João 6, de 19 a 21 nos diz: Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tem mais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Esse texto, essa passagem, ela está num contexto que Jesus havia acabado de operar o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. E Jesus parte para o outro lado do Mar da Galileia e a multidão se adianta a eles. E eles chegando lá, a multidão já está lá. E Jesus chega e ensina aquela multidão, Jesus alimenta aquela multidão. Contudo, ele percebe que começa a surgir uma ideia naquela multidão de constituí-lo rei. Uma ideia de constituir uma revolta, um motim para torná-lo rei. E Jesus, percebendo isso, sabiamente, ele despede os seus discípulos, manda eles atravessarem o mar novamente e ele fica sozinho para despedir a multidão. Porque ele não queria que os discípulos fossem contaminados com essa ideia de um Messias terreno, um Messias político, né? Um mero operador de milagres, um multiplicador de pães e peixes. Mas ele queria que os discípulos tivessem no seu coração a ideia de que o reino dele era um reino espiritual, né? Era um reino eterno, que Jesus havia vindo ao mundo para morrer pelos pecados deles. Então, Jesus os despede e eles começam essa travessia. E essa travessia, o mínimo que se podia esperar era que fosse uma travessia tranquila, né? Porque eles haviam ido pela própria ordem do Senhor Jesus. Mas eis que no meio da travessia, né, o mar fica agitado e eles começam a passar por circunstâncias adversas, né? E durante essas circunstâncias adversas, Jesus aparece para os discípulos e eles ficam com medo, eles pensam que é um fantasma. Mas Jesus se apresenta, ele acalma a tempestade, entra no barco e eles chegam em segurança no seu destino final. Então nós podemos tirar algumas aplicações desse texto, né? A primeira é difícil entender que às vezes nós estamos andando com Deus, nós estamos no caminho do Senhor e por própria ordem do Senhor nós vamos por meio da tempestade, né? Mesmo vivendo uma vida de devoção a Cristo, nós vamos para a tempestade. E a gente tem que entender que muitas vezes essas tempestades vêm nas nossas vidas não para nos destruir, mas para nos fortalecer, não é? E quando a gente está nessa tempestade, muitas vezes a solução aparece para a gente e nós temos medos infundados, né? Os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus aparece para eles e eles ficam assustados. Aquilo que era para ser a solução dos problemas deles, eles pensam que é um fantasma e eles se atemorizam. Isso acontece muito, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, né? As pessoas têm medos infundados e eles reconhecem Jesus, recebem ele de bom grado, então eles perdem esse medo infundado. E quando Jesus está com eles, ele apacenta o mar, ele acalma a tempestade e eles chegam ao seu destino em segurança. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus como aquele que pode resolver os nossos problemas, Jesus acalma as tempestades das nossas vidas e nós chegamos no nosso destino em segurança. Glória a Deus, é verdade. E é muito bom a gente olhar para essa passagem também
os próprios discípulos, né, que estavam ali, a gente pode ver que Jesus ele vem triunfando sobre aquilo que era o problema, né, dos discípulos, aquilo que estavam os amedrontando. Então, nesse tempo onde a gente também vive, né, dificuldade, luta, a gente também tem que aprender a colocar Jesus na nossa vida, nos nossos projetos diários, e no momento da dificuldade a gente não perder o foco, né? Porque nós também somos discípulos de Jesus. Nós entendemos que Jesus ele acalma tanto o nosso coração como as nossas tempestades. E, irmão Nileiva, é bom a gente meditar nessa passagem, que ela nos aproxima tanto de Jesus, que vai mostrar que Ele também está vendo as nossas dificuldades. Porque aqui, Jesus mesmo despedindo a multidão para atravessar sem Ele, Ele estava perto, Ele estava observando essa multidão. Ou seja, isso mostra para mim, para você, para os irmãos, que Jesus ele não tira o olhar da gente. Ele não perde a gente de vista, mas que nós devemos sempre colocar nos nossos corações que nós não estamos sozinhos para passar esses momentos de dificuldade. Jesus é na nossa vida. Você que tem vivido dias difíceis, né? Você que tem muitas vezes passado por tantas lutas, tempestades, que você nunca se esqueça que há um Deus que governa sobre os nossos problemas. E Ele é capaz, irmão Nileivo, de tornar, né, o nosso dia a tempestade, ou seja, um dia tempestuoso, Ele pode trazer a calmaria, trazer a paz, né? E que Deus possa também aplicar essa mensagem no nosso coração, no seu coração, que você não está sozinho, você tem um Deus. E nós sabemos, irmão Nileivo, que esse tempo, nada mais, nada menos, ele nos prova que Deus está disciplinando, né, a população, até mesmo muitos servos de Deus que hoje estão dispersos pelo caminho. Então Deus ele sempre tem um propósito sobre todas as coisas. E nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é bem melhor do que a nossa vontade, e ela sempre vai se cumprir os planos e projetos de Deus. Quero convidar o meu irmão Nileiva a fazer uma oração para a gente, e que ele possa ser o instrumento de Deus aqui nesse momento, na vida de cada um dos irmãos. Os irmãos, queria pedir que os irmãos fechassem os olhos nesse momento e sentissem a presença do Senhor Jesus aí com você. Amém, em nome de Jesus. Deus, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, na beleza da Tua santidade, ó Pai, para honrar e glorificar Teu santo nome, ó Deus. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, Tu sabes as nossas necessidades, sim, ó Pai. Pai, Tu sabes, ó Deus, o que nós temos passado, ó Pai, as tempestades, os desertos que nós temos atravessado, ó Deus. Mas nós confiamos, Senhor, que mesmo de longe, às vezes, por estarmos um pouco fora do caminho do Senhor, o Senhor está conosco, ó Deus. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor está olhando por nós, o Senhor está zelando por nós, e as dificuldades não vêm, ó Deus, nas nossas vidas para nos arruinar, para nos destruir, mas sim para nos fortalecer, ó Deus, para edificar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança nesse Deus misericordioso, nesse Deus piedoso, ó Pai, que nos dá essa oportunidade maravilhosa, Pai, de servir aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a honra e toda a glória, ó Deus. Nós somos gratos por essa oportunidade, ó Pai, de estar trazendo essa palavra para os irmãos, e eu peço que o Senhor multiplique a cada dia mais as bênçãos na vida do nosso irmão Adelmo e na sua família, ó Pai, e que essa palavra possa chegar a cada dia mais, ó Pai, a corações necessitados, ó Pai, necessitados de amor, necessitados de conforto, necessitados de misericórdia, coisas que somente o Senhor Jesus pode dar, ó Deus.
Eu oro, Pai, nessa tarde, agradecido no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né, irmão Nileivo? Eu quero te Glória a agradecer Deus. por esse momento, né, que foi muito oportuno, né, para tudo que a gente tem vivido. Quero te agradecer e quero mandar um alô também para os irmãos, Presidente Olegário, Varjão, Lagoa Seca, os irmãos de São Gonçalo e também para todos os irmãos que estão na Igreja Presbiteriana e também nas nossas demais doutrinas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito Amém. obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.